Nós damos as boas-vindas para você que está participando ou vai começar a participar nesse momento na nossa live, na meditação da nossa palavra de hoje, que está no primeiro livro das Crônicas, capítulo 15, do verso 1 ao verso 3. Depois de Davi ter construído casas para si na cidade de Davi, ele preparou um lugar para a arca de Deus e armou uma tenda para ela. Então Davi disse: somente os levitas poderão carregar a arca de Deus, pois o Senhor os escolheu para transportarem a arca do Senhor e para ficarem sempre ao seu serviço. Davi reuniu todo o Israel em Jerusalém para levar a arca do Senhor para o lugar que lhe havia preparado. Vamos orar. Louvado seja Deus pela sua palavra. Feche seus olhos. Meu Pai, eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra. Nesse momento pedimos, meu Deus, humildemente, discernimento, direção do Espírito, para que possamos compreender e aplicar corretamente essa palavra. Nos dá, Senhor, nesse momento, esse discernimento, Deus, e essa coragem. Usa a minha vida como instrumento, em nome de Jesus. Amém. O livro de Crônicas, como nós já vimos, ele tem alguns paralelos com Primeiro de Reis, Segundo de Reis, que no início era um livro só. Primeiro de Samuel, Segundo de Samuel também. Mas o que eu queria conversar com a igreja hoje, nossa reflexão de hoje é sobre o tema Um Lugar para Deus. E por que esse tema é pertinente a partir da leitura que nós vimos aqui? Nós já sabemos, temos acompanhado, que Deus introduziu o povo naquela terra, que Deus consolidou aquele povo e que o povo rejeitou o governo de Deus, desejou ter um rei sobre si. Mas quando Davi chega a ser rei, chegou finalmente ao governo, coisa que, infelizmente, no mundo todo, não é só no Brasil, nós estamos precisando tanto de homens e mulheres segundo o coração de Deus nas funções de governo. Quando Davi ali chegou para governar aquele povo, Davi teve um desejo muito grande no seu coração. E eu, enquanto pensava no ministério das crianças, o ministério infantil, eu pensava enquanto Davi ficou remoendo por dentro, querendo que acontecesse algo diferente para a glória de Deus, para honrar o nome de Deus. E ele percebe isso justamente porque ele teve vitórias que ninguém tinha tido. Por exemplo, ele consegue entrar numa cidade que era uma verdadeira fortaleza, que era Jebus. Jebus, a terra dos Jebuseus, veio a se chamar depois Jerusalém, Yerushalayim, que seria uma referência ao nome, à graça de Deus, ao favor de Deus. E Jerusalém se torna, então, a capital do reino. E quando Davi chega ali, ele fica muito feliz. E ali ele tem a oportunidade de construir um palácio. E é justamente quando ele está no seu palácio que ele sente o desejo de fazer para Deus um templo. Porque desde o tempo de Moisés, quando o próprio Deus deu ao povo a ordem para construir um tabernáculo, desde então, simbolicamente, Deus havia caminhado com seu povo em uma tenda. As coisas de Deus são muito simples. Deus não exigiu nada de muito luxo, nada de ouro, nada de prata. Ele exigiu uma tenda. É certo que essa tenda tinha alguns detalhes, sim, dourados, os materiais de culto, que eram símbolos, da glória de Deus. Mas Deus é muito simples. E ele, mesmo sendo soberano, rei sobre rei, criador, ele desejou e aceitou morar em tenda. Mas Davi, humanamente falando, ele não se contenta com isso. E ele deseja, então, construir para Deus uma casa. E essa casa, então, deixaria de ser o tabernáculo para se tornar o templo. Mas Davi constrói, antes de construir o templo, porque não lhe foi permitido, ele constrói também um tabernáculo. O tabernáculo original ficou em Gibeão. E então, em Jerusalém, Deus
dá a Davi a oportunidade de construir uma tenda. E então Davi manda trazer a arca. Aquele tabernáculo, ao contrário do original, fica sendo um tabernáculo ainda mais simples. Fica sendo uma tenda, e a única mobília da tenda era justamente a arca. E o que era a arca, gente? A arca, do mesmo jeito que o tabernáculo era o símbolo da presença de Deus, a arca era a palavra de Deus. A arca continha os 10 mandamentos, as tábuas com os 10 mandamentos, a arca continha o maná, né, continha uma série de elementos que simbolizavam a manifestação, a revelação de Deus para o seu povo, com uma finalidade, trazer o seu povo para perto de si. Portanto, o tabernáculo era, antes de tudo, além de ser um símbolo da presença física de Deus no meio do seu povo, era um símbolo do desejo mais profundo que Deus tem, de que o ser humano possa ter comunhão com Ele. Davi entendia isso. E por isso que Davi não acha justo que Deus permanecesse morando, entre aspas, numa tenda. Davi queria muito mais do que isso. E aí ele pede para trazer a arca. Se vocês lembram da leitura de Samuel que nós fizemos, a arca foi roubada pelos filisteus, conforme a gente encontra em 1 Samuel capítulo 4, 11. E nos filisteus ela permaneceu por 7 anos. O tempo que Deus permitiu. O número 7 é muito simbólico na Bíblia, porque é um número que representa a perfeição. É como se fosse a completude do tempo que Deus permitiu que aquela arca permanecesse roubada, até que Deus dá um jeito dessa arca voltar para o povo de Israel, através de doenças de pele que surgiram entre os filisteus, e os magos, os feiticeiros, os adivinhadores, os sacerdotes de Dagon e dos outros deuses filisteus entenderam que tudo aquilo estava acontecendo porque eles haviam se apropriado da arca, eles mandam devolver a arca. E a arca vai na junta de bois até Israel. Israel fica muito feliz. Quando a arca volta, ela fica por 20 anos num povoado chamado Kiriat Jearim, que ficava a poucos quilômetros de Jerusalém, conforme a gente encontra em 1 Samuel, capítulo 7, no verso 2. E só depois, justamente, pouco antes de Davi trazer a arca para Jerusalém, ela é trazida para a casa de um levita chamado Obed-Edom, onde ela ficou por 3 meses. Tem um detalhe que eu não posso esquecer. Antes dessa arca chegar na casa desse levita, essa arca ela foi conduzida de uma forma indigna. E quando o carro que conduzia ela deu uma fraquejada, deu uma tombada, ela ia caindo, e uma pessoa que não era levita, não tinha autoridade para tocar na arca, vai e toca na arca e morre. O nome desse homem era Uzá. E o castigo de Uzá, para nós, parece um castigo muito severo. Às vezes a gente acha assim, como é que Deus permitiu que um homem morresse porque tentou pegar a arca? Nós não podemos esquecer, meus irmãos, que Deus havia dado instruções muito específicas sobre quem poderia conduzir a arca, tocar na arca, em que condições o culto deveria ser feito. Deus já tinha dado a sua palavra sobre aquele assunto. Então, o castigo de Uzá termina sendo um símbolo da alta consideração que nós devemos ter pela palavra de Deus. E Davi, que antes temeu, ele percebeu que aquela arca, quando permaneceu 3 meses na casa de um levita, Obed-Edom, a palavra diz que aquele homem foi muito próspero naquele período. Deus abençoou muito a casa daquele homem. Bendito é aquele homem e aquela mulher que teme a Deus e que abre as portas da sua casa para a palavra de Deus ser pregada, ser ensinada. Porque naquele momento a sua casa se torna uma agência de salvação. Obed-Edom foi muito abençoado porque a sua casa estava aberta para a palavra de Deus. Lembro que Sandro e Ana, durante muito tempo, receberam a gente, antes quando o pequeno grupo não funcionava aqui, na sexta, a gente funcionava na casa dele. Né? Foi lá que eu conheci Eudes, Thaís, e muitos de vocês eu conheci na casa deles. E sou muito grato a Deus porque essas portas sempre estiveram abertas. A casa de Obed-Edom ficou aberta
para a arca do Senhor. E quando Davi viu que o problema não estava na arca, isso dá um estalo. E Davi começa, então, a investigar na lei de que modo aquela arca poderia ser conduzida para Israel, para Jerusalém. E é isso que ele faz. O texto nos mostra, inclusive, a recomendação que ele faz no verso 2, dizendo que somente os levitas poderão carregar a arca de Deus, pois o Senhor os escolheu para transportarem a arca do Senhor e para ficarem sempre ao seu serviço. Veja que Deus foi quem escolheu os levitas para isso. Pegando o gancho nessa palavra, eu quero dizer para você, ainda há pouco a gente orou, pedindo ao Senhor voluntários para o ministério com as crianças, e dizendo que nós cremos que a igreja tem todos os dons que ela precisa, é justamente porque Deus dá à igreja os dons que ela necessita, para que todo o serviço possa ser feito. Os levitas receberam de Deus uma parte do serviço, mas outros serviços eram feitos através de outras pessoas que faziam diferentes funções. E Paulo, o apóstolo Paulo, diz que a igreja é como um corpo em que cada parte faz o seu papel. Não só isso. A igreja é como um corpo que cresce, um crescimento orgânico. Ela se desenvolve a partir da justa cooperação de cada parte. Ninguém aqui é inútil. Todos temos um chamado e uma função. Davi percebe que a questão que aconteceu com Uzá foi porque ele não atentou para o fato de que ele não era chamado para aquele ministério. E ao fazer algo para o qual ele não foi chamado, assim como aqueles que são chamados e não fazem, ele termina indo de encontro à palavra de Deus. Daí vem a sentença sobre ele, que traz lições. Davi vai aprender com isso, ao ponto de quando ele fica feliz por ter chegado finalmente a Jebus, que se torna Jerusalém, ele vai ter todo o cuidado para trazer a arca da casa de Obed-edom, que ficava bem pertinho, para Jerusalém. E assim aconteceu e foi motivo de muita alegria a arca ter chegado da forma como ela chegou. Mas eu queria voltar a Davi, porque Davi não se contenta com a arca dentro do tabernáculo. Davi era um homem que queria fazer o melhor para Deus. Davi era um homem temente a Deus, zeloso pelas coisas de Deus. E ele queria fazer o melhor. Ele não queria, ele não ficava satisfeito em ficar morando num palácio e vendo a arca dentro de um tabernáculo, uma tenda. Não é a mesma coisa. E ele não acha justo isso. Que situação indigna do ponto de vista dele. Apesar de Davi ser zeloso a esse ponto, meus irmãos, a gente percebe que o zelo de Davi não passou para Salomão. E indo mais adiante, eu vou me lembrar que houve um profeta pós-exílio. O nome desse profeta chama-se Ageu. Depois de Israel ter perdido o templo já tinha sido destruído. Aquele templo que Salomão construiu tinha sido destruído, saqueado. Uma calamidade tinha acontecido com Jerusalém. O povo foi exilado, como a gente já viu anteriormente. Ageu, a gente não chegou lá ainda na nossa leitura anual da Bíblia. É chamado por Deus justamente para dizer para Israel que Israel dizia: ainda não é tempo de construir a casa de Deus, de reconstruir a casa de Deus. Aquele profeta vai ser usado por Deus para dizer para Israel que as prioridades de Israel estavam completamente diferentes daquelas que foram as prioridades de Davi, por exemplo. Porque diz o Senhor, por meio de Ageu, você vê isso no capítulo 1, verso 4 de Ageu, ele diz exatamente o seguinte: por acaso, vocês que dizem que ainda não está na hora de construir o templo de Deus, será que é justo que vocês fiquem morando, a expressão, eu nunca tinha visto essa expressão, a não ser nesse texto, em casas apaineladas, enquanto a casa de Deus permanece um monturo, enquanto a casa de Deus permanece uma desolação? E aí eu fiquei impressionado com essa palavra, apaineladas. O que quer dizer isso? Resumindo, gente, são palacetes, são casas lindas,
São casas que dá gosto de receber qualquer visita. Enquanto que o templo, aquele templo que Davi sonhou em construir, estava destruído. Como de geração em geração, não foi nem por tsunami, foi destruído pelos invasores. Os invasores babilônicos saquearam o templo, destruíram o templo. O povo foi levado para o cativeiro, passou um tempo no exílio, e quando esse povo volta do exílio, Jeremias tinha dito que isso ia acontecer, uma das funções do povo é restaurar o culto a Deus. E esse culto a Deus, um dos símbolos, é justamente a restauração do templo. Gente, será que Deus realmente precisava disso? Será que realmente Deus estava tão interessado assim nos tijolos do templo, no ouro do templo? Será que Deus precisa de uma casa para morar? Será que esta, por exemplo, aqui é a casa de Deus? Ou se nós somos a casa de Deus? Porque Deus não habita em tendas, nem em templos feitos por mãos humanas. Quem falou isso, quem nos ensinou isso foi justamente Estevão, primeiro mártir da igreja, né, do Novo Testamento, justamente, igreja só no Novo Testamento. Estevão, antes de ser apedrejado, ele ensina a respeito disso, de que Deus ele não precisa, e ele cita Isaías. Isaías, no texto de Isaías 66, de 1 a 2 que nós lemos aqui, quando a palavra diz que os céus são o trono de Deus, a terra são o escabelo dos pés. Quem não sabe o que é escabelo, já deve ter visto algum filme, um rei sentado e o pé dele apoiado num móvelzinho, como se fosse uma banqueta. Aquilo ali é o escabelo. É como se fosse algo tão insignificante diante da majestade do trono. Então o trono é como se fosse o céu, a terra o escabelo dos pés. E Deus diz, minha mão foi quem fez tudo o que existe. Que tipo de casa vocês poderiam construir para mim? Mas quem realmente eu estimo é o humilde e contrito de coração, que treme diante das minhas palavras. Aí isso só me lembra Davi. Apesar dos erros que ele cometeu, Davi seguramente era um homem segundo o coração de Deus. Por um dos erros mais graves que ele cometeu, você vê o belíssimo Salmo 51, que nós costumamos cantar, inclusive nas reuniões de homens, que estou louco para começar aqui também na nossa igreja, quando ele diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Não retire de mim teu Santo Espírito. Davi queria aprender com seus erros. Ele queria ser exatamente aquilo que Deus desejava que ele fosse. E Deus já tinha dito que ele era um homem segundo seu coração. Então, Deus se agrada do temor. Se agrada quando a gente treme diante da palavra dele. Algumas pessoas querem suavizar a palavra temor, dizendo que temor não é medo. Porém, a palavra no grego é phobos, de onde vem aracnofobia, medo de aranha, claustrofobia, medo de lugares fechados. A palavra phobos significa exatamente medo. Temor não é incompatível com amor, como nossos pais. Né? Pelo menos antigamente a gente amava, ao mesmo tempo a gente temia. Porque os pais sempre representaram duas coisas para a gente: amor e justiça. Ainda que os pais não sejam perfeitos. Nosso pai perfeito, ele, mais do que ninguém, representa essas duas coisas: amor e justiça. Davi foi um pai zeloso. Ele chamou seu filho, antes de morrer, e disse para o filho o principal: meu filho, que não se aparte dos caminhos do Senhor, não se desvie dos caminhos do Senhor, nem para a direita, nem para a esquerda. Lamentavelmente, aquele filho não deu ouvidos ao conselho sábio do seu pai. E é justamente a partir da falta de sabedoria de Salomão que o povo de Israel vai perder não somente o tempo, mas vai perder também a própria nação que Deus havia presenteado para eles. Meus irmãos, que tristeza. Tudo poderia ter sido diferente se o temor do Senhor tivesse alcançado o coração de Salomão da mesma forma como alcançou o coração de Davi. Nós estamos no meio da família e nós estamos batendo muito nessa tecla do valor que tem
do temor de Deus, do conhecimento de Deus, da comunhão com Deus, passar de geração em geração. Nós podemos concluir que Deus não precisava daquele tempo. Até mesmo que Deus estava contente com a tenda. Quando Davi chama o profeta e diz, o profeta do desejo dele, Gabi, eu vou pedir para tu sentar, filho. Senta aqui, meu amor. Porque senão está na frente da tia Ana, que ela não está conseguindo ver. Obrigado, meu filho. Deus te abençoe. Obrigadão, viu? Então, quando Davi, ele deseja construir, ele chama o seu filho. Aliás, ele chama o profeta e fala para o profeta, eu quero construir um templo para o Senhor. E o profeta, num primeiro momento, diz assim, faz o que der na tua cabeça, porque Deus é contigo. E daí a pouco, Deus chama o profeta e diz assim, ó, volta para Davi e diz a ele, não vai ser ele que vai construir. Davi é um homem de guerra. Um homem de guerra não tem tempo para construir. Algumas pessoas pensam que isso é como se fosse um demérito, como se Davi não tivesse a qualidade suficiente, moral, pelo fato dele ser um homem que tinha a mão manchada de sangue, para construir o templo. A gente já viu que não é isso. A gente já viu que foi necessário que chegasse o tempo de paz. Hoje nós estamos passando por um tempo de guerra em vários lugares do mundo. Não é só na Ucrânia. Depois de um tempo de guerra, o que se espera é um tempo de paz. E é justamente no tempo de paz que é possível se reconstruir. Israel também ia passar pelo seu próprio tempo de guerra, de ser inclusive expatriado, exilado. Mas haveria o tempo de paz em que Israel voltaria para a sua terra, a terra que Deus deu, para que ali fosse restabelecida a comunhão com Deus. Não que eles tivessem perdido essa comunhão no exílio, mas um dos símbolos da comunhão era estar no templo, o templo em que Jesus pisou, fazendo sacrifícios, oferecendo crianças, intercedendo ao Senhor, buscando o conselho de Deus, desde o princípio que foi assim. As grandes questões, elas eram reveladas ao povo, a vontade de Deus, no templo. E o templo sempre foi, então, um símbolo da comunhão, da presença física de Deus com o seu povo. Apesar de que Deus é um Deus onipresente, Ele está em todos os lugares. E Ele habita hoje. Quando o templo não existe mais, uma igreja resolveu reconstruir esse templo aqui no Brasil, no bairro do Brás. Porém, Deus jamais autorizou isso, jamais ordenou que fosse feito isso. E o que a Bíblia diz é que Ele habita no coração de todo aquele que nele crê. A teologia de Paulo deixa isso muito clara quando ele diz, inclusive, que a gente não deve estar alimentando o pecado que satisfaz a nossa carne, porque ele diz, vocês são templo do Espírito Santo de Deus. Jesus disse, esse templo que vocês estão vendo, ele será destruído e reconstruído em 3 dias. E as pessoas não entenderam que Jesus estava dizendo que aquilo que antes era simbolizado pela existência de um templo físico, depois seria substituído por nós, a Igreja de Cristo, que somos o templo do nosso Deus. E também temos que ter zelo com esse templo. Muita gente negligencia a sua saúde, negligencia a santidade do seu corpo, ignorando o fato de que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Israel negligenciou em muitas coisas. E por isso o zelo de Deus se esfriou. E por isso que quando chega aquele tempo de reconstrução, Israel não queria reconstruir. Cada um estava preocupado simplesmente com a sua casa. Cada um estava preocupado, né, com a decoração, com o projeto arquitetônico, a beleza aparente da sua casa, enquanto que aquilo que era símbolo da união do povo com Deus estava relegado a segundo plano. Eu não queria encerrar sem antes chamar a atenção dos nossos irmãos de que o desejo de Davi de construir aquele templo era um símbolo também da expressão de amor que ele tinha por Deus através do seu serviço. Nós temos a oportunidade de servir ao nosso Senhor com nossos dons.
Davi tinha o desejo muito grande de servir a Deus, construindo uma casa para Deus. O pastor Danilo está precisando de apoio lá no Éden. A nossa igreja aqui precisa também de tantas coisas. Alguns serviços a gente está contratando, ainda que a gente não tenha orçamento para isso nesse momento. Mas é um privilégio, meus irmãos, do corpo de Cristo, de servir ao Senhor. Mas o grande detalhe aqui que eu queria realmente destacar não é esse. Eu queria falar sobre espiritualidade para fazer uma conexão final com o tema Um Lugar para Deus, porque Deus quer um lugar no nosso coração. Amém? Deus quer um lugar na nossa vida. Deus quer um lugar na nossa agenda. Para a gente encontrar um horário que concilie as duas agendas, porque nossas agendas estão tão cheias. Às vezes estão tão cheias que a gente não tem mais tempo nem de se alimentar espiritualmente pela palavra de Deus. Davi, antes de servir, ele foi se alimentar na palavra de Deus para entender o que aconteceu com Uzá. E ele entendeu que havia a forma certa, determinada por Deus, para se fazer. Não estou dizendo que o culto cristão hoje tenha que ter uma forma determinada. Eu sei que muitos entendem que sim, eu entendo que não. As igrejas batistas elas são mais livres quanto à forma e mais preocupadas com a essência. Existem igrejas que pensam diferente. Cada uma glorifica a Deus do seu modo, ao seu propósito. Porém, Davi descobriu que para aquele culto que se fazia em Israel, havia uma liturgia toda específica que o próprio Deus havia determinado. E ele ter ido buscar na fonte de sabedoria essa informação foi justamente aquilo que permitiu que Davi depois não viesse a perecer, ou quem ele mandou fazer o serviço não viesse a perecer, como pereceu Uzá. Mas mais importante do que o serviço que nós queremos prestar para Deus, o que nos une a Deus é outra coisa. E essa outra coisa está relacionada com o fato de nós sermos o templo do Espírito Santo de Deus. É quando nós negamos a nós mesmos. É negação. Sexta-feira a gente teve a oportunidade de estudar sobre isso. Nossos cultos da sexta-feira têm sido uma bênção, apesar de que não tem tido muita gente, mas eu sempre me alegro com aqueles que estão presentes. E a gente estudou que muito mais importante do que pregar, muito mais importante do que gravar, do que servir, recolher dízimos e ofertas, do que limpar o espaço de culto para que o espaço esteja preparado, muito mais importante do que tocar, muito mais importante do que cortar a grama, do que limpar os vidros, do que preparar as aulas para a criança, ou qualquer outro serviço que seja importante. O que Deus mais importa é como é que se encontra o estado do nosso coração. Como é que está o nosso nível de comunhão com Deus? O que é que nós temos renunciado em nós mesmos para termos uma comunhão mais íntima com o Senhor? Quando Jesus disse, quem quiser ser meu discípulo, e deu instruções, a primeira instrução que ele deu qual foi? Negue-se a si mesmo. O que é negar a si mesmo, meus irmãos? Primeiramente, é aceitar a vontade de Deus. Segundo, é seguir os caminhos de Deus. Davi queria muito construir um templo. Mas o Senhor disse, não vai ser você, vai ser seu filho. Davi aceitou isso e deu instruções para o filho sobre como fazer. Aceitar a vontade de Deus é algo muito difícil, porque a verdade é que nós chamamos ele de Senhor. Mas muitos de nós andamos com uma coroazinha na nossa cabeça e sentamos no nosso próprio trono. Quando reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, significa sair do trono da nossa majestade e convidar Jesus a se sentar no trono que antes pertencia a nós mesmos. Ela colocá-lo no comando das nossas vidas. É isso que nos traz comunhão com o Criador. Não é um prédio, apesar do prédio ser um facilitador. Graças a Deus que estamos aqui hoje sem preocupações com relação à chuva. E quantos foram, meus irmãos, no tempo que a gente estava ali na praça, e eu sou muito grato a Deus por aquela praça, os dias em que eu sinceramente orei a Deus, Senhor, que não chova hoje, para a gente poder pregar a tua palavra com tranquilidade ali. Meus irmãos,
Teve dias que Deus suspendeu a chuva, não sei se vocês creem nisso, mas é verdade. Teve um dia, eu não sei se o pastor Danilo lembra, que eu comentei com ele, que quando a gente saiu do culto, quando a gente passou pelo posto de gasolina na frente do Empório, caiu o maior toró. O pastor Sávio lembra disso. Caiu o maior toró. Mas enquanto a gente estava no culto, a gente não teve chuva. Porque Deus é o Senhor da chuva. É Ele que é o nosso manda-chuva. Porém, teve uma vez que eu orei a Deus e Deus mandou chuva, mesmo assim. E eu disse, Senhor, a chuva, Senhor. E quando começou a chover, meus irmãos, aconteceu uma coisa tão inesquecível para mim. Meus irmãos, eu estava dizendo para vocês que nesse dia que eu orei, pedindo ao Senhor para suspender a chuva, e Ele mandou a chuva, aconteceu um negócio tão interessante. A gente tinha distribuído 150 evangelhos de João na praça da associação e convidado em torno de umas 450 pessoas, porque normalmente ali, em cada evangelho ali, tinham uma, 2 ou 3 pessoas juntas. E daquelas pessoas todas que a gente convidou, vieram 2 ou 3. E daqui a pouco começa a chover. E eu olho para a Miriam olha para mim, e as crianças ali, a gente, né, improvisa um espaço. As crianças que estavam lá de fora, quem estava lá de fora subiu, a gente ficava assim, subiu, ficou todo mundo junto. E daqui a pouco aconteceu algo inexplicável. Todas as pessoas que a gente chamou, ou pelo menos boa parte delas, quem não conseguiu fugir para casa, todas as pessoas que a gente chamou e não vieram para o culto, vieram para o lugar onde a gente estava cultuando por conta da chuva. Para a glória de Deus, a gente não parou o culto, a gente continuou o culto. E quando eu vi, eu estava pregando para um bocado de gente que não queria ouvir. E eu disse, Senhor, a partir de hoje, eu não vou mais orar ao Senhor pedindo para suspender a chuva. É como Maria e Marta. Hoje a gente orou por Dona Elisita, por seu Falber. Quando as pessoas da nossa família estão doentes, principalmente quando a gente acha que elas vão morrer, a gente ora, a gente intercede, isso é perfeito, faz parte. Mas Jesus nos ensinou a orar segundo a vontade de Deus. Marta e Maria, quando Lázaro adoeceram, clamaram a Jesus, Jesus, vem salvar o nosso irmão. E quando chega o recado para Jesus, inexplicavelmente aos olhos dos discípulos, Jesus, ao invés de se levantar e sair correndo, como Nelson faria, Jesus fica tranquilo. E diz assim, essa doença não é de morte, mas é para glorificação do Filho de Deus. E passam-se 4 dias até que Jesus chegue, atrasado, entre aspas, para atender o clamor de Marta e Maria. E quando ele chega, uma delas chega para Jesus e faz, Senhor, se eu tivesse chegado antes. Eles já tinham visto Jesus curar gente, muita gente. Até a sogra de Pedro ele já tinha curado. Que coisa mais poderosa do que isso? Curar a sogra. Eu amo minha sogra. Minha sogra está chegando. E quem mudou o meu relacionamento com a minha sogra foi Jesus Cristo. Porque eu me submeti à vontade de Deus. Quando Marta e Maria chamam a Jesus, elas queriam fazer a própria vontade, mas elas não tinham ideia do que Deus ainda ia fazer. Porque elas já tinham visto pessoas serem curadas, mas elas nunca tinham visto alguém ser ressuscitado. E quando Jesus chora, as pessoas reconhecem como ele amava esse homem. E quando ele manda abrir o túmulo, e quando ele dá ordem, e aquele morto revive, meus irmãos, aquilo teve um impacto tão grande na vida de tantas pessoas. Aqueles homens que queriam matar Jesus ficaram furiosos, porque onde ia Lázaro, as pessoas ficavam maravilhadas. Esse aí foi aquele que estava morto e reviveu. E assim, gente, as multidões passaram a seguir e ouvir a Jesus. Por quê? Porque Deus fez a sua vontade. Às vezes as coisas não saem como a gente pede, mas quando Deus faz a sua vontade, é sempre o melhor, ainda que a gente não entenda. Amém? Aqueles 3 precisavam, e aquelas pessoas todas precisavam entender o que Deus queria ensinar sobre a sua vontade.
Um livro chamado Conhecendo Deus e Fazendo Sua Vontade, que quando eu estava lendo e ministrando para uma classe, eu me senti chamado a vir fazer o ministério aqui com vocês. O pastor que escreveu o livro, o pastor Henry Black Baby, ele diz a respeito dessa história, que quando ele percebeu isso, ele passou a orar assim: Deus, eu estou te pedindo isso, mas se o Senhor tiver alguma coisa melhor para mim, cancela o meu pedido. Às vezes, Deus tem algo melhor para a gente. E a gente está pedindo sem sabedoria. Jesus nos ensinou a pedir com sabedoria, nos submetendo à vontade dele. E quando a gente se submete à vontade de Deus, a gente nega o nosso próprio ego. Davi aprendeu isso. Até em não construir o templo. Deus está querendo nos ensinar isso a todo momento. Jesus disse, negue-se a si mesmo. Para que nós sejamos espirituais e tenhamos realmente comunhão com esse santo Deus, esse Deus que é santo, separado de todo pecado. Esse Deus em que há um abismo intransponível entre o ser humano e ele, a ponte é Jesus Cristo, mas para que a gente possa transpor essa ponte e chegar a esse Deus, nós precisamos, em primeiro lugar, negar a quem nós somos. Nossas experiências, nossos pontos de vista, nossas decisões humanas, e nos submetermos à vontade de Deus, porque Ele sim é soberano. E aquilo que a gente não compreende, quando a gente se submete, a gente vai compreender e a gente vai ter experiências com Ele. Experiências para as quais a gente não estava nem preparado, a gente não tinha nem ideia, muito menos que aquilo que Deus tinha preparado era muito melhor do que a gente estava esperando e pedindo. Davi desejava construir um templo. Deus permitiu que esse templo fosse construído, depois destruído, para que, pela fé em Jesus Cristo, ao terceiro dia, esse templo fosse reconstruído. Esse templo somos nós. Deus não habita em templos feitos por mãos. Deus não precisa do nosso dinheiro. Deus não precisa dos nossos recursos, do nosso serviço. Mas quando nós servimos, investimos na obra de Deus, são experiências com Deus que nós temos. A gente se sente útil, a gente se sente feliz, porque mais pessoas têm a oportunidade de se encantar e conhecer a esse Deus maravilhoso que Lázaro, ressuscitado, apresentou, até em silêncio, ele apresentou pelo simples fato do testemunho da sua vida. Eu sou um homem, meus irmãos, ressuscitado. E eu sou um homem ressuscitado em duplo sentido, tanto no sentido figurado quanto no sentido literal. Eu tive uma nova vida em Cristo em duas situações diferentes. Uma, quando eu entreguei o trono para esse Jesus. A outra, quando Deus me livrou da morte. E um dos planos que eu tinha em mente, e uma das orações que eu tinha em mente, foi: Deus, eu tinha acabado de começar o meu ministério, e eu dizia ao Senhor: eu sou tão jovem, eu nem fiz ainda o que o Senhor me chamou para fazer. Eu queria um tempo para fazer isso. E Deus me deu essa oportunidade. Eu sou feliz por estar com vocês, porque isso é fruto desse recomeço. Isso é fruto dessa oportunidade que Deus me deu. E que Deus nos traga alegria, cada um no seu dom, de fazer aquilo que Deus tem chamado a gente para fazer. Que nós cresçamos em espiritualidade. Não estejamos tão preocupados em construir templos para Deus quanto em nos santificar. Se estivermos santificados, negando a nossa natureza carnal, vivendo no Espírito, com certeza as coisas de Deus fluirão. A igreja vai crescer, vai amadurecer. Quando a gente menos esperar, a gente vai ter uma comunidade do tamanho que Deus quiser. Madura, uma comunidade vibrante, uma comunidade que apresente Jesus Cristo do modo como Lázaro apresentava, do modo também como eu sonho e tenho um propósito a apresentar. Que esse seja o desejo do coração de cada crente em Jesus, cada irmão. E eu convido você a fechar seus olhos nesse momento
e ouvir a ministração e depois eu vou fazer uma oração pela igreja. Talvez você reconheça que ainda não ama o Senhor de todo o seu coração, mas hoje você queira recomeçar. Esse é o momento de você dizer isso para Deus. Teu amor me alcançou, sigo te buscando. Você que se sente alcançado pelo amor de Deus e que busca Deus, precisa se submeter à vontade dele. Majestoso, Talvez seja esse o momento de você reconhecer a majestade de Deus. Dizer, Senhor, só Tu és o Senhor. Eu não quero ser Senhor da minha vida. Pai bondoso, incomparável. A vontade de Deus é incomparável, meus irmãos. Maravilhoso, Tu és. Ele é maravilhoso, sua vontade é boa, perfeita e agradável. Majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso, Tu és. Senhor Deus, eu estou aqui, Deus, nesse momento, para interceder pelos meus irmãos e também pela minha vida. Reconhecendo, Senhor, que em muitos momentos temos buscado muito mais fazer coisas do que ser quem o Senhor deseja que nós venhamos a ser. Por isso, Deus, ao reconhecermos essa diferença entre o que somos e o que o Senhor deseja, nós te pedimos perdão. Nada falta na tua palavra, Deus, para que nós venhamos a ser imagem e semelhança de Cristo. Nada falta na tua revelação, até a natureza nos mostra o Senhor, como disse o apóstolo Paulo aos Romanos, Deus. Mas ainda assim, Senhor, nós muitas vezes seguimos os nossos próprios caminhos e pensamentos. Determinamos, Senhor, o conselho das nossas mentes carnais, ainda que com boas intenções, como Davi teve, de fazer o melhor para o Senhor, esquecendo o princípio de que para nos aproximarmos do Senhor, que é um Deus santo, precisamos, em primeiro lugar, negarmos a nós mesmos que somos pecadores. Nossas vontades, nossos desejos, nossa experiência, o modo como sabemos fazer as coisas, nossas expectativas. Quem somos? Aqueles, Deus, que reconhecem e se identificam com essa oração, talvez hoje desejem um recomeço. E eu te agradeço porque o Senhor sempre nos permite, Senhor, recomeçar. Eu tenho certeza, Deus, que cada um que aqui se encontra, presencialmente ou pela internet, ao alcance dessa mensagem, não pode dizer que já está tão perto do Senhor quanto um dia sonhou ou quanto o Senhor mesmo desejou. Nós queremos mais intimidade, mais comunhão. É isso que nós declaramos, Deus, que somos indignos, mas que queremos, meu Deus, nos aproximar do Senhor pela fé no nosso Senhor Jesus, termos nossas mentes moldadas pela sua mente, aprendermos do Senhor quando as coisas não saem como a gente planejou, mas são melhores ainda que a gente não saiba. Nos submetermos à sua vontade. Perdoa, Deus, porque às vezes não é fácil. E o Senhor sabe disso muito bem. Mas o teu filho, Senhor, um dia antes de ser crucificado, nos ensinou como fazer. Ele disse: Pai, se for possível, faz do meu jeito, mas seja feita a tua vontade. No dia seguinte, ele estava na cruz, dizendo: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Deus, um dia todos nós vamos entregar os nossos espíritos ao Senhor. Mas mediante esta palavra que aqui foi lida, Deus, que hoje, que o tempo presente seja um tempo de comunhão com o Senhor, de termos, Senhor, não somente um espaço na agenda para a leitura da Tua palavra,
mas termos espaço integral para o Senhor nas nossas vidas, governando o Senhor, nossas mentes, nossos pensamentos, nossas decisões, o que fazemos para o Senhor na igreja, fora da igreja. Que seja tudo para a tua glória, em nome do teu Filho. Amém. Que Deus a todos abençoe. Com a bênção apostólica, nós estamos encerrando o nosso culto, depois teremos o nosso prelúdio, que seja uma semana de paz. Obrigado, Pai, pelo culto de hoje, Deus. Ainda que algumas coisas, Pai, não tenham saído como a gente gostaria, mas o Senhor nos ensinou hoje o que é mais relevante e é firmado nessa palavra, que eu, pelo menos, Deus, vou sair daqui hoje, Deus, mais desejoso de ter comunhão com o Senhor. Abençoa o teu povo, Deus, para que todos nós possamos crescer no conhecimento da sua graça, compartilhar essa graça, participar dessa graça através do serviço cristão, usando os dons que o Senhor tem nos dado, Senhor, para sermos úteis e relevantes, para que todo o corpo de Cristo cresça como uma coisa só, edificado, cada parte fazendo a justa cooperação. Abençoe, Senhor, toda a tua igreja. Abençoe a igreja da praia também. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça redentora do Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que a consolação do Espírito Santo de Deus, nosso paráclito, nosso professor, nosso intercessor, seja sobre esta igreja e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém. Que Deus a todos abençoe.